Olá, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. Esse é o trabalho 3 de Circuitos Elétricos 2 do professor Marcos, com os alunos Carlos, Eduardo e Natália. O problema proposto foi realizar a simulação da resposta em frequência do circuito abaixo. Então, para a realização do problema proposto, calculamos a função de transferência do circuito para então realizar o cálculo da frequência de ressonância. Iniciamos com a simplificação do circuito utilizando as relações abaixo. Para o indutor de um EI, então fica J ômega L igual a SL. Para o capacitor de 1 Faraday, então fica 1 sobre J ômega C, que é igual a 1 sobre SC, que é igual a 1 sobre S vezes 1, que fica 1 sobre S. Após a aplicação das relações anteriores, chegamos então ao circuito seguinte. Depois de ter colocado o circuito em função de S, para simplificação do circuito, nós realizamos associações dos componentes em paralelos, porque eles não iam modificar o valor de V0. Então, para o resistor que ficou como 1 sobre S e estava em paralelo com o resistor de 1, nós fizemos aqui uma associação em paralelo que resultou em 1 sobre S mais 1. Para o indutor de S em paralelo com o resistor de 1, novamente fizemos aqui 1 vezes S sobre 1 mais S e ficamos com isso. E essas relações nos forneceram o seguinte circuito, que torna ele um pouco mais fácil de ser analisado para encontrarmos a resposta de frequência. Então, para encontrar o V0 nesse circuito simplificado, nós usamos o divisor de correntes. Nós desenhamos aqui a corrente IX, que passa pelo capacitor, e nós vamos utilizar essa corrente aqui para calcular o V0. Então, nós aplicamos o divisor de correntes, a corrente da fonte, multiplicada por uma das impedâncias, aplicando aqui o divisor de corrente. Aí aqui são apenas as manipulações algébricas necessárias, e no final nós chegamos que a corrente IX que passa pelo capacitor de 1 farad é igual a I de S multiplicado por S sobre 2S mais 2. E aí, para encontrar a tensão V0 em função de S, a gente aplicou a lei de Ohm. Então, a gente só multiplicou a impedância pela corrente, né? Então, ficou aqui 1 sobre S mais 1 multiplicado por Ix de S. Só que a gente já tinha encontrado Ix anteriormente, então a gente substituiu chegando a essa relação aqui. A partir da relação anterior, é possível isolar o termo V0 sobre S e de forma a obter a função de transferência para o valor solicitado do circuito. Então foi gerado S sobre S, 2S ao quadrado mais 4S mais 2. Como foi obtida a função de transferência do circuito, foi possível calcular os zeros e os polos da função. Os zeros da função será o próprio zero, pois se S é igual a zero para os polos, portanto S 1, 2 é igual a menos 1. A partir do módulo polo da função, é possível obter a frequência de ressonância de 1 radianos por segundo. Convertendo para Hertz, dá uma frequência de 0,16. Após calcular a frequência de ressonância, foi possível simular e plotar a resposta em frequência do circuito em questão em um simulador. Tal simulação pode ser vista no próximo slide. E essa foi a nossa curva gerada com os resultados.